Vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mãe. Oi, show, gavião, show, gavião. Vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mãe. Gavião, show. Até essa música a gente ficou tentando entender um pouco do que quer dizer, se vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Como é um remanescente de quilombo ali, né? Muita gente fugiu para lá. Tem uma dedução, que não é uma dedução só minha, que eu já ouvi de historiadores e tal, que esse é um código, né? Que aparece muito nas músicas, né? Que é um jeito de você falar, talvez seja o capitão da mata, né? Buscando ali alguém, um escravo, e o escravo fugindo. Então, assim, um jeito de avisar alguém, ó, vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Então, muito provavelmente, isso a gente não pode afirmar 100%, mas eu acho que é muito provável que seja isso, né? Que seja uma maneira que isso aparece muito nas músicas, né? Dos escravos e nos batuques, nos jogos, tudo, que é um jeito de você ter uma conversa que o capitão do mato não vai entender e tal, mas que você está dando um aviso ali, ó, foge que ele pegou um, né? Quando vocês chegam para registrar essas cantigas nas regiões do Brasil, como as pessoas recebem? Olha, eu tenho sido recebida de uma maneira muito generosa, com muita confiança, assim, eu tenho tido sorte de chegar e as pessoas entenderem, quer dizer, né, chega, conversa, explica, e eles percebem o meu amor por isso, né? Sim. E aí eles, tanta entrega, tanta generosidade, né? E quando eles vão vendo que esse trabalho vai resultando, né, num trabalho artístico, e eles estão incluídos nesse trabalho, a gente não vai somente lá nas comunidades e grava e sai com isso e faz o nosso show, né? Claro. O nosso trabalho é importante que isso seja feito, esse retorno, e que eles estejam juntos, né? Que a gente consiga valorizar eles em relação à própria comunidade e tal. Então, quando eles vão percebendo isso, eu vou ganhando muitos presentes, né? Porque a cada encontro eles falam, olha, eu lembrei de tantas cantigas antigas, eu quero ensinar para a senhora, né? Estão sempre me chamando de a dona Renata, né? E a gente quer te ensinar, porque a gente sabe que você vai ensinar para as crianças lá em São Paulo, porque eu faço esse trabalho também aqui, né? De levar para as escolas, eu tenho percorrido várias escolas, assim, que é um material rico para ser usado em escolas, realmente. É muito rico, eu não tinha nem noção do quanto era rico. Quando eu comecei a dar oficinas em escolas aqui da periferia, da Zona Leste e tal, eu a princípio comecei a dar oficina levando cantigas do Brasil que eu tinha pesquisado, não só cantos de trabalho, né? Cirandas, congadas, batuque, tudo que eu ia aprendendo. Quando eu comecei a levar os cantos de trabalho, as professoras piraram assim, nossa, as crianças ficam loucas com isso, porque o canto de trabalho, ele traz muita ludicidade, traz muita brincadeira, então eu levo as peneiras, eu levo o pilão, eu levo os batedores, e quando a gente vê, as crianças estão brincando, cantando, fazendo um ritmo junto, né, aprendendo a história, né, dos lugares, o alimento, como ele é transformado, então elas aprendem muito sobre isso, quando estão vendo o milho virar farinha, né, então eu levo o feijão para elas verem que o feijão nasce na vagem, né, numa casquinha. Eu levo algodão para elas saberem como o algodão, o processo do algodão. Então as professoras foram se encantando com isso e desenvolveram trabalhos incríveis pelas escolas, né? Acho que dá para falar muito também sobre a dinâmica do trabalho, né? Porque antes, no campo ainda existe essa questão do trabalho coletivo, mas isso tem mudado bastante, né? Com isso, as canções de trabalho tendem a desaparecer também. Como você enxerga? Tendem, porque elas fazem parte, assim, é difícil que os trabalhadores cantem essas cantigas em outro momento, né? Elas estão associadas, elas têm uma função, são músicas funcionais, então elas, para eles, assim, faz sentido cantar aquilo batendo milho, ou batendo um pilão, ou fiando um algodão e tal. Então, muitas dessas cantigas, com o desaparecimento desse trabalho artesanal, né, com a tecnologia toda chegando, elas desaparecem, né? Elas fazem parte daquele
naquele momento, né? Elas não são canções usadas também em festas tradicionais, por exemplo? Não, algumas cantigas dessas a gente vê aparecerem em outros momentos. Então, por exemplo, tem cantigas que elas cantam lá batendo o milho, ou destalando fumo, ou fiando algodão, e aí no fim sempre tem uma festa de confraternização, de repente você ouve a mesma cantiga, são cantigas de roda que vão passando, né, para vários momentos da vida, que elas brincam com as crianças. Da cantiga de roda tem a do Queima do Carvão, inclusive, não é? Sim, vamos dar uma olhada, a gente tem essa da Queima do Carvão, que ela tá como, deixa eu ver aqui, não é a canção do campo, é a mais velhos, das pessoas mais velhas, vamos dar uma olhada. Legal. Elas têm interesse, essas pessoas, quando vocês chegam para gravar essas músicas, elas têm interesse em gravar também, em deixar isso registrado? Tem, elas aos poucos vão percebendo. Às vezes tem uma certa desconfiança, né? Por que vocês querem gravar isso e tal? E quando elas vão percebendo, né, o nosso interesse, quando eu conto o porquê que a gente faz isso e tal, aí é isso que eu falei, elas se entregam e elas têm interesse em lembrar, inclusive, muitas coisas, porque elas sabem que vai desaparecer com elas. Elas têm a solução, né? De que isso elas falam. Isso eles sempre comentam, assim, isso aqui o pessoal mais jovem não quer saber, ninguém mais gosta disso e tal. Mas eles ainda amam fazer isso. Essas rodas, por exemplo, que é uma coisa que acontece lá naquela região ali, depois de Feira de Santana, lá para frente, no sertão da Bahia, não em todo o sertão, mas em algumas comunidades. São rodas que elas têm uma grande influência indígena, assim, que elas parecem muito com as torés, elas arrastam o pé no chão e tal. E elas passam a noite. Essa última vez que eu fui para lá, até 3 da manhã, tinha uma senhora de 85 anos no meio da roda, eu já estava acabada, querendo assim, e elas ali na roda, firmes para... Existe o grupo das lavadeiras do Jequitinhonha, que tem o trabalho que elas gravam, elas se apresentam, essas pessoas têm essa vontade também, ou é mais uma coisa de deixar só o registro? Não, então, elas não sabiam o que era isso até a gente chegar, por exemplo, esses senhores da Bata do Milho, Bata do Feijão, sim, a gente gravou esse CD pelo selo Sesc e trouxe eles para fazer o show aqui. Até então, eles não sabiam que eles eram artistas. Não sabiam o valor do que eles faziam? Não sabiam. Eles falam, nossa, a gente está no... Não sabiam, na verdade, eles não sabiam o que era um teatro, entrar num teatro. Lógico que sabiam o que era pela televisão, sim, por tudo, mas o que é pisar num teatro, ter um público e ser valorizado e o público gritar e se emocionar e tal. Isso eles não tinham noção que eles podiam ser. Quer dizer, que eles já eram, né? Sim, sempre foram, sim, mas eles não se reconheciam como artistas, né? Quando a gente trouxe as destaladeiras de fumo de Arapiraca em 2007, o pessoal mais jovem de lá disse: vocês vão passar vergonha em São Paulo, ninguém vai querer ouvir esse canto de vocês. E aí a gente gravou um DVD com um show e o público vem abaixo quando elas abrem aquelas vozes incríveis, né? Então elas levaram e mostraram lá. Enlouqueceram, e aí a coisa da autoestima do pessoal mudou completamente. Imagina. Chegou num ponto em que elas foram convidadas para dar oficinas de canto de trabalho na escola da região. Que sensacional. E isso se perpetua, então, né? Não acaba com elas, vai adiante. Se transforma essa realidade, né? Lá em Arapiraca, na Vila Fernandes, a gente já andando por lá hoje em dia já vê as crianças cantando e os jovens querendo aprender essas músicas, então já dá para dizer que
isso não vai morrer com elas, que né? transformação. É... Vamos de mais uma música? Vamos sim. Vamos de Canoeiro. Canoeiro é uma música que ela fala dos canoeiros, né? Que é um dos tipos de canto de trabalho, mas que eu aprendi com os homens batendo milho. Então, às vezes, a música, o canto não está falando exatamente daquele trabalho, né? É uma cantiga que chegou ali, mas que eles estão trabalhando e batendo milho e cantando e lembrando desses outros momentos, Que curioso. né? Vamos ver, vamos ouvir. Eu tava na minha canoa, trovoada roncava no mar. Ô lelê, canoeiro, ô canoa. Eu tava na minha canoa, trovoada roncava no mar. Ô lelê, canoeiro, ô canoa. Eu vi o relampo na proa, trovoada roncava no mar. Ô lelê, canoeiro, ô canoa. Eu vi o relampo na proa, trovoada roncava no mar.